demissão que tem que ser aplicada para aquele devido problema para chegar no resultado obtido. Então, a gente tem esse olhar e a IA... Isso que a gente prega aqui na técnica também, né? Dessa multidisciplinaridade, o quanto ela nos ajuda a resolver problemas. E aí a gente pega a inteligência artificial, que hoje é uma tecnologia de uso geral, né? E aí a gente aplica na resolução do problema que for. Toda boa modelagem de inteligência artificial, ela começa, ou todo bom projeto, começa pelo entendimento correto do problema, do desafio que você precisa resolver. E aí é que você vai trazer a IA como uma tecnologia para resolver aquilo. Não é sobre demissão, é sobre a mesma pessoa fazer muito mais coisas num tempo muito menor. A gente tem uma informação curada, de qualidade, para eu levar para a discussão de negócio com o cara da indústria. Não, peraí. Olha, isso aí eu já acho que é estratégico demais, é o porra do seu trabalho, já não vale a pena você ter uma ferramenta que é commodity, já vale a pena você desenvolver algo específico. O que as empresas precisam capacitar também os trabalhadores é pensar na IA de forma estratégica e com visão crítica para aquilo que ela gera de resultado. Ela não é hoje, né? A gente até investe nisso para que realmente ela chegue na capacidade do ser humano, mas ela não está pronta para ser a última palavra em tudo que ela faz. Ou seja, 70% do nosso esforço tem que estar dedicado ao core do negócio, para melhorar o core do negócio. Hoje, o Tecnocast recebe Gustavo Maceno, Superintendente de Ambiente de Negócios, ESG, Inovação, Educação Executiva, Aceleração de Startups e Defesa da Indústria na FIENG, com uma trajetória que une Indústria 4.0, Open Innovation, ESG, Inteligência Artificial e Educação. Gustavo tem liderado movimentos que aproximam a indústria mineira da transformação tecnológica. Nesta conversa, junto com Davi Quintão, nosso CEO, falamos sobre como a inteligência artificial está sendo incorporada à estratégia da FIENG, os desafios da digitalização no setor industrial, o papel da liderança e da formação executiva nesse processo. E além disso, o que esperar dos próximos anos quando o assunto é IA aplicada à indústria? Bem, Gustavo, seja bem-vindo ao Tecnocast, podcast da Tecno. É um prazer recebê-lo aqui. E para começar esse bate-papo, por favor, se apresente para a gente, fale um pouquinho sobre você, sua trajetória, sua experiência. Olá, eu sou o Bill. Sou uma voz sintética. Tivemos um pequeno problema no áudio neste início da gravação. Vou reproduzir abaixo a fala inicial em primeira pessoa do Gustavo. Abre aspas. Primeiro quero agradecer e registrar minha gratidão pelo convite. Eu dizia agora há pouco que as conversas com a Tecnium já começaram muito sérias, mas hoje são conversas de aprendizado profundo. Raramente se encontra um grupo de pessoas tão qualificadas e que, principalmente, possuem duas coisas essenciais. Eu sempre digo que a autoridade vem do passado,
Mas é preciso também ter visão para construir o futuro. E é muito difícil encontrar essas duas qualidades juntas. Há quem tenha muita autoridade, mas não olha para frente. E há quem olha para frente, mas não tem conteúdo. Esse grupo, no entanto, reúne ambas as características. Então, registro aqui minha gratidão e alegria por estar com vocês. Hoje, eu trabalho na Federação das Indústrias, na FIEMG. Sou responsável pela área de ambiente de negócios, atuando como executivo de negócios. Dentro dessa estrutura estão o Centro Internacional de Negócios e o Instituto Evaldo Lodi, IEL, que é a casa de projetos de inteligência, mercado e outras frentes importantes. Talvez as iniciativas mais conhecidas sejam a FIEMG Competitiva e o FIEMG Lab, programas já premiados. Brincadeiras à parte, meu presidente até comentou: agora você vai viver um isolamento, vai trabalhar bastante. E além disso, hoje também presido o P7 Criativo, um hub que reúne toda a base da economia criativa, promovendo o empreendedorismo e a inovação, com o objetivo adicional de resgatar o hipercentro de Belo Horizonte. Fecha aspas. E vamos lá, o que mais, meus amigos? Na parte de formação, é outra bagunça. Eu formei em bioquímica, depois fui para computação, para administração, teologia, enfim, cada dia fazendo uma coisa diferente. Mas é mais seguindo um conselho do meu pai, né? Meu pai foi daqueles caras que foi alfabetizado aos 14 anos, lá na roça, no Rio Grande do Sul, mas virou nome de escola, lá em São Paulo, né? Como uma referência à educação. E ele sempre me falava isso: filho, o mundo sempre se divide entre os super especialistas e os generalistas. Seja um polímata, seja um conhecedor profundo de muitas coisas. Por isso que eu escolhi essas áreas, né? Eu fui a bioquímica como uma área romântica, muito cedo, com 16 anos ainda. Na faculdade, eu vi que era muito romântica essa história de descobrir cura para vírus. Na época era o ebola que estava em alta, assim, né? Então eu entrei lá dentro, a gente começa a ver um pouco da realidade, então tive que ir para essa área de gestão, de administração, porque eu vi que para cada um bioquímico que era contratado pela indústria farmacêutica, uns 20 da administração também entravam. Eu falei: opa, tem alguma coisa errada nessa história aí. E ao longo do caminho, da faculdade mesmo, já na faculdade, conversando com um colega que fazia análise de sistemas. E aí, como meus horários eram todo torto, eu arrumei um emprego numa loja chamada PlugUse, Computer Warehouse. Lá foi minha primeira imersão no universo da computação, onde eu pude até tirar vários certificados na época, né? Certificado da Microsoft, Solution Provider da Microsoft, nem sei se ainda tem isso. Tinha umas coisas, Symantec, entre outras coisas. O Davi estava na inauguração do Pentium 4, cara. Ah, não, aí você fez até inveja agora. Pentium MMX 4, Pentium 4, Pentium 5 MMX. E aí na faculdade, assim, começa com um hobby, brincando, fala: deixa eu aprender como que eu faço algo mais rápido para fazer essa formulação química. Aí tive meu primeiro contato com Delphi, o banco de dados Paradox. Lembra disso, né? Tá falando de Delphi aí, mas eu também tive contato com Delphi. E aí eu fazia as escritinhas em Delphi, as interfaces, né? Então, assim, é bem legal, bem interessante. Delphi era uma delícia, cara. E aí, assim, já bem depois, né? Aí, obviamente, eu não vou entrar com muito detalhe, mas aí eu fui especializando, fiz mestrado, doutorado. Agora, a teologia, ela entra porque meu pai foi professor 40 anos da Faculdade Teológica de São Paulo, lá da PUC ali. E quando ele faleceu, acaba que eu, né, vivi muito aquele momento e vi que na faculdade, que foi um ambiente que eu tinha até uma oportunidade de obtenção de novo título, né? Porque eu já tinha feito tanto curso, aí fiz o curso de teologia um ano e meio, e hoje eu encerro minha fala aqui dizendo assim: é ótimo, né? Porque quando você olha a estrutura de um projeto, o olhar da bioquímica é maravilhoso, porque na bioquímica você tem que girar a molécula, né? Para ver se vários projetos, né? Ele precisa de uma lógica, de uma estrutura matemática, uma estrutura lógica muito bem estruturada pela questão da acurácia, da comparabilidade. E aí, então a computação me deu assim um olhar muito crítico para isso.
a gestão como uma ciência social, né? Não somos sozinhos, temos que fazer isso em grupo, em coletivo, ninguém faz nada só. E as coisas têm que ter resultado, né? Tem que parar de pé. E a teologia, porque tem esse miolo aí de gente, o ponto comum de tudo é a gente, né? Então não tem nada melhor do que esse caminho entre a sociologia, a psicologia, né? A teologia, como quem conduziu o mundo aí há tantos anos. Então é isso. É aí que a gente arruma confusão, Davi. Não, assim que é bom. E assim, é o que você explicou pra gente aí, primeiro, né, agradecer aí, Gustavo, a sua presença, aceitar o convite para estar com a gente aqui. Eu sei o quanto é complexo conseguir um horário na sua agenda, né? A agenda mais disputada do estado de Minas Gerais é a do Gustavo Maceno, né? Quem dera. Difícil demais conseguir uma brechinha ali, então obrigado aí pela sua disponibilidade. E o que você falou aí pra gente é uma coisa bem interessante, né? Você é um profissional multidisciplinar, né? Enxerga, né, a resolução de problemas com várias facetas diferentes, e é isso que potencializa o tipo de trabalho que você faz, né? E não é conseguir simplesmente olhar para o problema com uma visão específica, né? De uma formação. É isso que a gente prega aqui na técnica também, né? Dessa multidisciplinaridade, o quanto ela nos ajuda a resolver problemas, e aí a gente pega a inteligência artificial, que hoje é uma tecnologia de uso geral, né? E aí a gente aplica na resolução do problema que for, desde que você o compreenda nas camadas necessárias e você olhe, né, para a parte de pessoas, olhe para a parte técnica, olhe para a parte da computação, mas olhe também para o negócio, né? Não olhe especificamente para o problema naquela abordagem em que você vai no técnico e fala assim: ô fulano, toma aqui essa massa de dados, tira alguma coisa para mim. Mas tirar o quê? O que você quer? Né? Isso aí. Então, assim, ô Gustavo, se você puder falar um pouquinho para a gente, então, pegando esse gancho aí, sobre hoje o seu trabalho na FIENG, né, tem muito a ver com a conexão com as indústrias, né? Como é que você enxerga a inteligência artificial como essa tecnologia para esse ganho, né, nessa conexão com as indústrias? Como é que você enxerga isso hoje? Davi, nós temos um olhar aqui muito crítico sobre isso, e, mais uma vez, um dos motivos que eu admiro muito vocês, o trabalho de vocês, é que vocês nunca falam sobre a tecnologia. Não há a tecnologia predominante, mas há a solução que tem que ser aplicada para aquele devido problema, para chegar no resultado obtido. Então, a gente tem esse olhar. E, né, esses dias só... Então, vou dar um parênteses aqui. Esses dias estava numa palestra e o cara que estava comigo fez uma pergunta para a plateia. Quem aqui dedicaria sua vida, entregaria a confiança da sua vida a uma IA? E a plateia devia ter umas 600 pessoas. Ninguém levantou a mão. Aí teve a segunda apresentação, a terceira apresentação, eu fui a quarta. Na quarta, eu falei, vou começar com a pergunta dele. Deixa eu levantar a mão. Eu queria que levantasse a mão, né? Quem confia a sua vida aí, ninguém levantou a mão. Eu falei assim, então, peraí, vamos fazer o seguinte. Pega o seu celular, destrava o seu celular, destravou, agora passa para o seu colega aí do lado. Aí, até então, a plateia em silêncio, só recebendo o comando. Quando eu falei, agora que você recebeu o celular do seu colega, mexe aí nas coisas dele para descobrir alguma coisa dele. Aí foi aquele caos, né? Barulheira e tal. E eu falei, poxa, por que vocês ficaram assim? Vocês estavam quietinhos, processo por processo. Por quê? Porque eu ia entrar na intimidade da pessoa, né? Eu ia saber ali o que ela gosta, o que ela escuta, o que ela come, o que ela vê escondido, o que ela nega de si mesma, mas faz, né? Então, o celular hoje, a conta bancária, tudo, eu consigo saber da pessoa mais do que ela mesma. E aí eu devolvo a pergunta, né? Falando, então, peraí, ninguém respondeu que confia a sua vida a uma IA? Você já confiou há muito tempo em coisas que nem tem IA. Então, essa lógica, né, de abordagem sobre as tecnologias aqui na FIENG são muito sensíveis, porque nós temos vários grupos com maturidades totalmente distintas, né? E essa maturidade, eu tenho, por exemplo, uma Novo Nordisk, que eu posso falar, que é uma empresa de base tecnológica, farmacêutica, extremamente elevada. Você entra no processo produtivo dele, você acha que está em outro planeta, né? E você tem padarias, serralherias,
oficinas mecânicas, que são naturalmente mais modestas e que todos precisam, né? Então, o que a gente faz primeiro, Davi, é a abordagem da adequação daquilo que ele precisa. E sobre o tema IA propriamente dito, o que nós estamos fazendo, inclusive agora, é uma capacitação, primeiro, para nós mesmos, onde nós capacitaremos toda a gerência, toda a coordenação, todo mundo que toma decisão aqui dentro. E aí, sobre o quê? Já passamos da fase de ficar apresentando tipo de IA, se é o GPT, Gemini, não, todo mundo já usa alguma coisa, seja versão livre, seja versão paga. E aí entra um ponto super complexo, que é a linguagem. Quando meus filhos nasceram, minha única preocupação é dar uma educação onde a estrutura da língua e a estrutura matemática fosse a base da educação. E isso a gente carece quando nós enxergamos as corporações. Então, é daí que vem a frase que muita gente repete, né? Mas nem sempre entendendo por quê. Difícil é fazer pergunta, difícil é fazer, não sabe perguntar. Na verdade, é o uso adequado da linguagem para você construir uma estrutura onde essa IA vai conseguir te levar àquilo que você quer chegar. Então, a gente está hoje treinando os funcionários e as empresas nisso. Opa, aprendi a perguntar? Vamos começar agora para a implementação mais técnica, né? Então, é o trabalho que você feito. Então, como que é isso na comunicação? Como que é isso na suprimentos? Como que é isso em finanças? E aí a gente começa a derivar isso para as especificidades e o mesmo comportamento para as indústrias, né? Pequeno porte, grande porte, médio porte, grande porte. Índice de maturidade tecnológica dessa estrutura. Está na hora de falar sobre IA? Não. Está na hora de você falar sobre um sistema de integração. Então, vamos falar sobre integração. Eu preciso de uns dashboards para tomar decisão mais direto, porque meu problema é decisório, não é ter informação. Então, ok. Ou seja, 70% do nosso esforço tem que estar dedicado ao core do negócio, para melhorar o core do negócio. Os outros 20% para esses ambientes mais disruptivos e estruturais, mas também, né, para escala, como a gente fala, para crescer. E os outros 10% que é o que a gente usa para pensar fora da caixa com coisas que ainda não estão disponíveis ou não são usadas de maneira de massa, mas precisa ser pensado agora. Legal, Gustavo. Você está falando essas questões para a gente, né? E aí, uma coisa, né? A gente teve até uma reunião semana passada, né? Você participou com a gente conversando. Uma reunião de quase 2 horas aí, que a última coisa que a gente falou foi sobre inteligência artificial, né? Foi sobre negócio, sobre processo, entendimento do problema, né? Então, a gente fala aqui que toda boa modelagem de inteligência artificial, ela começa, ou todo bom projeto, começa pelo entendimento correto do problema, do desafio que você precisa resolver. E aí é que você vai trazer a IA como a tecnologia para resolver aquilo. E tem uma coisa também que, pelo hype do momento, eu entendo que é isso, né? E até ouvi você sobre isso também. Pelo hype do momento, todo mundo acha que a inteligência artificial está aí para resolver todos os problemas. E às vezes não precisa disso. Só porque está no hype do momento, você fala, né? Então vou colocar IA ali, vou resolver com IA. E daí que você vai analisar, o problema é tão básico, você nem chega no nível de inteligência artificial para resolver isso. Como é que você está enxergando isso hoje, vindo das indústrias, vindo aí do público-alvo que você trabalha com ele hoje em dia? Existe uma necessidade de dizer que usa IA, né? Talvez por necessidade de estar inserido, né? De fazer parte do movimento, de não ser taxado de retrógrado, antigo, enfim. E o que a gente olha aqui com muito cuidado é esse tal AI washing, né, como eles estão usando agora, que o cara te vende um banco de dados bonitinho ali, um dashboard todo feito em tabela dinâmica do Excel e está te vendendo como IA. Como a maioria, né, dos empresários, dos industriais, conhece muito pouco sobre computação, e está certo, eles têm que conhecer o processo produtivo, de vender o produto deles,
e eles acabam adquirindo coisas. Tem um caso, né, que a gente sempre comenta, que é com vocês, com o Gibran, em que, no primeiro momento, se pede uma IA, tinha um orçamento de uma fortuna, porque, de fato, ele ia entregar uma solução baseada em machine learning, entre outras coisas, tudo que corresponde a esse universo da IA, e salvo engano, vocês deram uma produção ali de uma matemática, uma análise combinatória relativamente simples para aquilo, que resolveu a um custo muito baixo. Então, esse é um ponto que a gente tem olhado. E o empresário é interessante, porque a IA trouxe para o mercado, pessoal, uma coisa muito bacana. Primeiro é que você vai olhar o volume de uso. Isso quem me passou foi a Tânia Constantino, da Microsoft. As pequenas empresas, elas usam muito. O GPT aberto mesmo, às vezes eles usam muito, e eles perceberam o valor, porque geralmente as grandes empresas contratam esse cara multicérebro que pensa um monte de coisa, mas na verdade o cara geralmente tem muita experiência em das áreas e traz pegando dados de várias frentes. O que o GPT faz, né? Eles puxam um monte de informação, disponível, o cara, que bacana. Então eles estão usando bastante. Outra coisa que tem, assim, o usuário mais intenso daqui são os presidentes de sindicatos, e é maravilhoso, Davi, porque a maioria aqui tem acima de 45, média de 60, alguns com 70 e tanto. Esse pessoal é o pessoal que lia jornal, que escutava rádio, que teve mais contato com a língua, com a aprendizagem sobre como perguntar, como elaborar uma sentença, por mais que não tenha estudado, tá? Eu não estou falando de formação, não, estou falando naturalmente, né? Então, ele é o que mais usa hoje, é o que mais demanda. Ontem aqui, uma parte do que eu estou escrevendo lá no doutorado, aqueles artigos que você tem que ter, né? Tem que cumprir os protocolos lá, né, da instituição. Eu estou escrevendo hoje, estou começando a escrever um tema que é algumas questões éticas sobre o compêndio, que é você transformar, né, a IA na tua amiga. É o mesmo fenômeno de bebê reborn ou qualquer outra coisa que tenha se falado. É novo isso? Não é, né? O japonês já casa com Tamagotchi já tem 20 anos. Então, tem essas coisas na sociedade que elas voltam de formas diferentes. Então, hoje, o que a gente tem discutido, além das aplicações técnicas e providenciais para a indústria, são essas questões de mudança social, mudança comportamental, e como que, eu, particularmente, sempre com um olhar otimista, né? Eu nunca fui daqueles que acham que a IA vai dominar qualquer coisa que o homem faz. Eu tenho mais para dizer que nós, como homens, somos mulheres, nós seres humanos, estamos colapsando naquilo que a gente deveria ser, e aí não tem jeito, não precisa de IA para ser melhor que a gente, não. Nós não estamos conseguindo dar um próximo passo, né, de evolução. Então, essas são as discussões que a gente tem tido aqui, sabe, Davi? E aí você repara, é muito menos técnica, né? É muito menos... a gente tem muita discussão técnica, com certeza, mas não é o principal, né? Porque o principal a gente resolve nas reuniões, enfim. Até vindo de encontro a isso que você está falando, Gustavo, você acredita que o uso da IA hoje é um tema de posicionamento muito mais estratégico ou uma necessidade operacional dentro dessa área? Os dois. Porque eles trabalham em universos... Essa linha de estratégico, tático, operacional, elas pertencem, né? Eu vi que isso aí é um gráfico de Venn, né? Um Venn chart, só que parecia o símbolo da Audi, né, cara? Eles estão em momentos separados, mas se juntam ali onde há uma união, e nessa interseção que é o ponto ótimo da discussão, porque tem coisas que são estritamente operacionais, outras ferramentas extremamente táticas e outras IAs totalmente estratégicas. E vence hoje quem está sabendo discernir e usar as três no seu modo de entrega. Ou seja, aqui na comunicação, por exemplo, o Pedro está fazendo um trabalho extraordinário
de usar, né, a IA, ou, né, o que eu vi desse assunto, para otimizar o seu processo produtivo. É operacional, ao invés de ter... Não é sobre demissão, é sobre a mesma pessoa fazer muito mais coisa num tempo muito menor. Né? É redução do tempo de resposta. Na parte tática, a gente tem usado ferramentas aqui e usado a IA para nos auxiliar algumas tomadas de decisões que são decisões táticas com cunho operacional aqui, como que eu melhoro a conjuntura dessa operação, mas ao mesmo tempo estou indo no sentido do que o presidente determina que a empresa tem que ir. Então, a gente tem usado ferramentas para tomada de decisão e elas trazem esse conjunto de informações estratégicas e mais ligado à inteligência de mercado, processo decisório na formação do preço, na tendência, questões preditivas. Né? Preditividade é um negócio que todo mundo busca e poucos falam. Né? Começa na infância com sua mãe falando assim, leva guarda-chuva, leva casaco. Sistema preditivo mais assim, que a gente já fala da mãe. Então, a gente cresce com isso, a gente cresce com essa necessidade. Então, como que eu me antecipo? Isso aqui está ligado a esse tático. O estratégico, não. O estratégico, eu estou falando lá na frente com o IA, que é preditividade pura, somada a hoje, a um design que mede cada palavra, cada posicionamento, a forma como eu me expresso, ou qual que é o alcance dessa palavra em toda a minha cadeia. Se for uma área política, isso é extremamente sensível. Então, na iniciativa privada não é. É sim, porque tem cadeia de fornecedor, tem concorrente, tem uma fala que eu posso, né, soltar que pode, de algum momento, atrapalhar algum segredo estratégico da empresa, que cabe uma engenharia reversa, e aí vai. Enfim, então, as IAs, nesse aspecto, eu tenho visto, e eu posso dizer, né, aqui, como que a gente usa. Chega para mim, por exemplo, eu preciso saber antes de encontrar com o presidente de uma grande indústria, o que eu vou falar para ele? Produto de quê? De uma IA, vou chamar assim, que onipresente, né? Que monitora tudo, vê para onde que está, né? Enfim. Exatamente, que sabe o que ele já falou, sabe onde ele quer ir, e eu não tenho condição de acompanhar. Né? Então fica aquela busca o tempo todo de que todo mundo está falando. Então, quando eu sento na frente de uma pessoa, geralmente eu já sei qual o sentido que eu dou para aquela conversa, né? Então, eu diria que hoje usa igual nas três, com aplicações diferentes, mas com importâncias idênticas. Isso é bem interessante, Gustavo, esse tema que a Mary levantou aí, né? E você argumentou muito bem, né? Você deu muito bem sua visão. Porque é o seguinte, há muitas pessoas que ficam se perguntando, porque hoje você vai ver a internet de forma geral, né? Se você pegar aí um mecanismo de pesquisa, desses mais básicos, um Google, um Bing, qualquer desse, Yahoo, você coloca lá as soluções de inteligência artificial, vão aparecer inúmeras soluções. São ferramentas prontas de prateleira, algumas integrações um pouco mais complexas, algumas um pouco mais simples, a maioria delas muito simples do ponto de vista de implementação, né, pelo hype do momento, isso é normal. Porém, o empresário ele sempre cai no seguinte ponto: quando que eu tenho que trazer uma ferramenta pronta? Quando que eu tenho que investir em desenvolvimento de algo proprietário meu? Aí a resposta sempre que eu dou é: se você tem algo que é commodity, que é uma coisa operacional, específica, vou dar um exemplo. Corrigir o texto de uma proposta comercial. Para que você vai desenvolver um modelo do zero, uma solução do zero, se existem soluções prontas como as LLMs aí, ChatGPT, Gemini, que vão fazer isso muito bem para você. Então o custo é muito baixo. Então isso está lá no operacional, vamos assim dizer, né? Agora, não, eu preciso, é exatamente o que você colocou, eu preciso ter uma informação curada, de qualidade, para eu levar para a discussão de negócio com o cara da indústria. Não, peraí. Olha, isso aí eu já acho que é estratégico demais, é o core do seu trabalho, já não vale a pena você ter uma ferramenta que é commodity, já vale a pena você desenvolver algo específico. Então, essa abordagem que vocês trouxeram é interessante, exatamente para esse ponto de dúvida da maioria dos empresários, né? Invisto ou compro, pago uma mensalidade ou invisto no desenvolvimento? Se for estratégico, se for o core do seu negócio, não é uma commodity essa solução, invista no desenvolvimento.
pense em longo prazo, né? Mesmo que você tenha as primeiras versões não tão robustas, pense que você está sendo estratégico para entregar valor lá na frente. E isso muda o seu negócio. Agora não, isso é operacional, é tático ali. Vou colocar e semana que vem eu estou colhendo resultado. Tem uma ferramenta pronta, cara? Não inventa a roda, não. Pega isso, traz, coloca, capacita as pessoas. E aí tem um ponto interessante, até conversando nessa semana também com o Pedro, o Gustavo aí da comunicação, né, da FIENG, e aí nessa conversa que a gente teve com ele, foi muito legal uma coisa que ele trouxe pra gente, que é, preciso também capacitar as pessoas a utilizar o que está pronto. Porque se eu sou profissional, por exemplo, da área do direito, eu posso revisar uma cláusula de contrato ali para trazer alguma outra visão que eu naquele momento não estou enxergando, né? Posso usar uma ferramenta pronta para isso? Pode. Só que aí esbarra, por exemplo, a dificuldade das pessoas, que é como é que eu uso? Como é que eu retiro o máximo de potencial dessa ferramenta? Isso passa muito pelo entendimento, né? Que eu estava conversando com o Pedro. Pedro, cara, precisamos então fazer as pessoas enxergarem o que tem por trás. Que é hackeando o sistema é que você consegue extrair o máximo de potencial dele. Hackeando no bom sentido de entender que aquilo não é uma mágica, aquilo funciona daquela forma, ela pode errar desse jeito, né? Como é que você está enxergando aí no seu dia a dia essa questão da dificuldade que as pessoas têm de utilizar as ferramentas hoje? Primeiro, sua colocação foi perfeita. É o nosso dia a dia, é onde a gente vê que quando tem as condutas desse formato estão dando certo, os objetivos são alcançados. E olha, para mim esse grande desafio hoje eu acho que a conta chegou. O que significa isso? Já tem desde que eu sou menino, né, que falam lá que a educação no país está colapsando. Então, primeira coisa, eu acho que eu comecei falando isso, né, a gente tem um problema estrutural, que é um problema nosso de formação. Em 2003, eu fiz uma aplicação, foi a minha primeira aplicação internacional lá no MIT. Fiz a aplicação e veio um ponto final no final do texto, cara, e aquilo foi desesperador. Por quê? Porque eu passei minha vida inteira pegando uma prova com um ponto de interrogação. Então, o brasileiro, ele é formado para responder, né? Você faz prova desde o prézinho, que é o nome da minha época, até o seu último dia de faculdade, de pós-graduação, vai fazendo prova respondendo perguntas que alguém fez. Aí, quando você chega no mestrado, no doutorado, que é você que tem que elaborar a pergunta, aí você sofre, aí você odeia a metodologia, né? Porque a nossa formação no Brasil hoje tem essa deficiência na construção da pergunta. Ela é reativa, né, Gustavo? Você reage a uma provocação do ambiente, né? Não você o provoca para tentar chegar numa resposta de algo que você nem sabe exatamente o que é. 100%. E meu pai, mais uma vez, né, você vê que foi uma figura importante na minha vida. Ele sempre falava assim: filho, o mundo é de quem pergunta. Meu pai era o rei das frases prontas. O mundo é de quem pergunta, não é de quem responde tudo, não. Quem responde tem limite, quem pergunta não tem limite. Então, eu diria que hoje o maior desafio, pessoal, é o estado que as equipes estão e a baixa incapacidade. E eu estou falando, cara, não estou falando de gente que não estudou, não. Hoje, minha esposa, que trabalha no Tribunal de Justiça, a maior dificuldade dela é conseguir um estagiário que sabe escrever. Pensa bem, antigamente só selecionava faculdade de primeira linha. Hoje você pode ser de primeira, de segunda, qualquer coisa, ninguém está sabendo falar, escrever. Nós nivelamos por baixo, né? Esse é o problema, né? Esse que é, para mim, o maior desafio. Mas não tem aquele caso famoso lá dos pombos que foram treinados, né, para descobrir células cancerígenas, e depois de, salvo engano, 3 ou 4 semanas de treinamento, 85% dá certo. Depois que juntaram os pombos todos, deu 99%. Quer dizer, se pombo aprende, é passivo de ser treinado e aprender sobre células oncológicas, então é possível. O que eu falo? Precisa de treinamento. As empresas precisam investir nessa nova onda de capacitação. Eu lembro que quando eu mudei para Belo Horizonte, eu sou de São Paulo, mudei para Belo Horizonte em 2001, lá no Hermes Pardini, foi quando eu comecei a usar o Google.
de verdade. Antigamente usava outras coisas, né? Tinha o surf, tinha o KD, aquela coisa. Eu comecei a usar o Google e fascinado, primeiro com a simplicidade, segundo com aquele algoritmo do você quis dizer, né? Então eu podia escrever qualquer coisa que ele me direcionava e ali foi um choque, né? Era um treinamento. Mas olha como as coisas se repetem. Ah, você está usando o Google, você está usando o Google, você está usando. Era um pecado usar o Google. Igual falar, você está usando o ChatGPT para fazer isso? Ué, eu tenho conteúdo e isso está me ajudando muito. Eu não estou terceirizando quem eu sou para a máquina. A máquina está me ajudando. E então, tudo isso é questão de capacitação, treinamento. As empresas hoje carecem de ter um olhar, né? O líder carece de ter um olhar que nós estamos numa era onde não é. A gente está discutindo 6x1 para ficar em casa. Cara, não é isso não. A gente tem que ter um dia livre, sim, de formação, de educação, de treinamento. As pessoas têm que estudar muito, estudar princípios matemáticos, princípios linguísticos. Eu brinco que você quer entender hoje. Você fala assim, Gustavo, se eu quiser ter repertório, o que eu tenho que estudar? Estuda física, termodinâmica. Uhum. É o quê? Estuda termodinâmica. Se você estudar termodinâmica, você vai aprender sobre os conceitos de energia. E tudo que você olhar para o seu redor, energia de celular, energia de carro elétrico, energia de sei o quê, energia de ChatGPT. Ah, por que dá boa noite e bom dia para ChatGPT gasta energia? Tá vendo? Então, a gente precisa ter um incentivo das pessoas começarem a se aprofundar um pouquinho mais. Né? Qual que é o efeito colateral disso? Se a empresa não... Olha a importância de estudar a física aí, né? Se a empresa não tiver uma linha intencional com esse tipo de coisa, parado não fica, né? O estado da inércia ali ele é muito pontual, porque ela para de crescer, mas começa a regredir. É quando você começa a perceber que sua equipe transfere totalmente o processo de criar e decidir para o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta. Que é o que a gente vê muitas vezes. Fala, por que você chegou nisso? Não, olha só. Você vê que até as linhazinhas do GPT, o cara não tirou. Eu falei, olha, legal como uma informação, como uma base de dados, mas você não considerou isso para você decidir. E aí você olha, às vezes a pessoa até tinha experiência para tomar aquela decisão. Então, existe um momento em que o cabelo prateado aqui, que o meu está cheio, ele começa a fazer a diferença, né? Para você decidir. Só que isso é só baseado em capacitação e estudo. Então, entramos na era obrigatória de quem é capacitado fica, quem não é, vai sangrar. Tem uma questão importante aí, Gustavo, que você colocou, porque eu também recebo, né, e a todo momento essas perguntas. Eu começo a estudar por onde? E aí hoje, como a inteligência artificial de forma geral, para a maioria do grande público, ela é algo muito recente, ela não é recente, né? Tem que desmistificar isso também. A inteligência artificial ela é antiga. O hype veio com a capacidade da interpretação que as LLMs trouxeram, né? E a grande divulgação disso com os lançamentos da OpenAI com o ChatGPT, né? Então todo mundo ficou olhando agora para a inteligência artificial. Mas tem técnicas lá de 1800, de 1950, que hoje resolvem realmente problemas na indústria de forma geral. Então, predição, enfim, todas as questões relacionadas a isso, né? Tem uma questão interessante nisso, que é o seguinte, né? Essa questão de hackear o sistema, ela é importante porque se você coloca no ChatGPT, por exemplo, uma informação para ele, e ele pode errar, ele pode alucinar. Se você não sabe os princípios que estão por trás, não entende, por exemplo, o que é uma alucinação, você compra a ideia. Até a gente conversando no outro episódio que a gente estava gravando essa semana, a gente colocou demos exatamente o exemplo, né? Você perguntar para o ChatGPT, por exemplo, quem que descobriu o Brasil? Ele fala com você assim, Cristóvão Colombo em 1448. Aí você fala o seguinte, para quem não conhece, faz muito sentido. Porque olha o contexto, é um navegador, é um descobridor, e um ano próximo àquilo que é dito de... Eu conheço poucos anos. Aí eu vou falar, não, ele tá certo. Não, ela acabou de alucinar.
Não foi. Não, essa resposta dela está errada. Só se você não entende, você compra aquilo como verdade e segue. Mas o básico nunca muda. A forma de estudar, a forma de buscar o conhecimento, essa tem que mudar. Né? Nossas salas de aula são da década de 1900, lá vai Guaraná de rolha, né? Você chega na escola, você olha para ela, parece mais um galpão de um presídio do que realmente um lugar que você gostaria de estar, né? Então, quando você pensa em como que você pode tirar o máximo da tecnologia, tem princípios básicos que você não pode se furtar de analisar. Por exemplo, você tem que saber matemática, você tem que saber o básico de estatística, porque você olha para um percentual lá e fala assim, não faz sentido isso aqui. Ou seja, o que as empresas precisam capacitar também os trabalhadores pensar na IA de forma estratégica e com visão crítica para aquilo que ela gera de resultado. Ela não é hoje, e tá, né? A gente até investe nisso para que realmente ela chegue na capacidade do ser humano, mas ela não está pronta para ser a última palavra em tudo que ela faz. Ela está aí para te potencializar. Então, né, se cabe aqui um recado aí para o pessoal da indústria, né, que está nos ouvindo aqui, as pessoas também que estão nos acompanhando, é isso. Se você quer usar bem a tecnologia, entenda como ela funciona. Você não precisa entender, você não precisa saber criá-la, desenvolver modelos. Não é isso que eu estou falando. Entenda como ela funciona, entenda de onde que ela vem, para onde que ela vai, porque é aí que você consegue ter a visão crítica sobre uma resposta dela, sobre um resultado que ela te dá. E o básico, isso não vai mudar. Estatística, matemática, português, enfim, física, igual você colocou, né? Eu lembro que minha formação em graduação, Gustavo, em Méria, e eu lembro muito bem dos professores falando comigo o seguinte: olha, na época do AutoCAD, para fazer desenhos, né? Falava comigo o seguinte: tudo bem, gente, isso aqui está ajudando a gente demais, mas você tem que saber como é que esse negócio funciona, porque senão você vira usuário. Se você vira usuário, qualquer coisa que saia desse programa aqui, você vai aceitar. E pode estar totalmente errado. Fala, por exemplo, né? Tem muito meme aí na internet, né? O cara vai lá na prova de física, calcula qual a altura do prédio, de acordo com uma sombra e tudo mais, vai lá e calcula aquilo, né? Aí chega a menos 20 metros. Aí ele fala assim, ó, esse prédio você tá enterrado, tá todo enterrado, não é só a fundação, tá todo enterrado. Seja, e o aluno deixa aquilo lá, né? O professor que se vira. Ainda vem, onde que eu errei? Não, peraí, aonde que você errou? Enfim, é a falta da capacidade da visão crítica que a gente tem que trabalhar. As empresas precisam investir nisso também, para que senão as pessoas vão cada vez mais ser, vamos dizer assim, né, dependentes da IA, e aí, ao invés de potencializar o trabalho delas. Aí surge o meme, né? Clínica de reabilitação para uso extensivo de inteligência artificial. Daqui a pouco vocês vão ver que alguém vai lançar isso aí, que a pessoa está viciada nisso. Mas porque não está usando da forma correta, né? No fundo, não usa da forma estratégica. E até eu estendo a pergunta para vocês dois, né? Assim, nós estamos provavelmente assim, no ambiente da indústria, né, que aí ainda é muitas vezes tratado com certo distanciamento. Como que vocês veem, então, falando muito de educação, dessa necessidade de capacitação, como engajar essas lideranças a entenderem o valor estratégico dessa tecnologia? Deixa o Gustavo responder aí, porque o Gustavo está bem na ponta disso hoje. Uau! Se eu tivesse a resposta certinha, os resultados aqui não estão melhores. A primeira coisa é a intencionalidade. Primeira não, mas vou pontuar uma coisa aqui, a intencionalidade. Você tem que ter intenção de fazer acontecer. Esse negócio de deixar, assim, cada um... Meus meninos lá, vou responder o que eu vivo, não só o que eu faço, tá? Meus meninos, a Bia com 17 e o Eduardo com 15, como eu disse lá no começo, eu sempre me preocupei em dar uma formação onde houvesse o domínio da língua e o domínio do raciocínio lógico matemático. A partir disso, eu comecei a inserir os meninos numa escola bilíngue, porque uma coisa é aprender inglês lá na frente, outra coisa é você ser alfabetizado falando inglês. Então, você já nasce, você não tem o tempo de resposta, por mínimo que seja, você repensa naturalmente, nativo. E o fomento, porque na época que eles eram jovens, que eram crianças,
eles todos estavam no trend de jogar menino para curso de robótica, curso de não sei o quê, e eu acho maravilhoso, tem nada contra, pelo contrário, acho sensacional. Curso de programação, tudo mais. E eu lembro que eu vi uma coisa muito antiga, mas assim, um dos primeiros memes aí desses negócios de YouTube, foi um pai que botou os filhos para escrever como passar manteiga, como tomar um café da manhã, como passar manteiga, geleia no pão. E à medida que os meninos escrevendo, ele executava exatamente o que os meninos escreviam. Então, assim, passar geleia no pão, a pasta de amendoim, né, americana. Aí ele pegava a pasta de amendoim e ficava esfregando no pão, assim, ó. Aí os meninos, não é isso, mas você escreveu isso. Não, você tem que abrir a tampa. Ah, então escrevi, abrir a tampa. Foi legal, porque em programa é isso. O teu código é isso. O teu código é você escrevendo linha a linha, partindo de alguém que não sabe, não faz, ele tem que receber todo aquele comando passo a passo. E eu comecei a fomentar isso nos meninos, né? A maneira como você coloca as coisas é o que vai chegar no resultado que você está colocando. E a segunda foi, assim, em vez de ficar montando Lego, que além de caro pra caramba, já vem pronto, vamos mexer madeira, então montei uma marcenaria lá em casa. Porque aí, em vez de eles, né, saber como que encaixa, é fazer o encaixe. Ele tem 2 trabalhos, né? E aí eu fazer significa pensar sobre, né? É pensar sobre. Não é um trabalho. Você está explicando, né, Gustavo? Interrompendo para potencializar. Não é um trabalho manual. É o raciocínio sobre isso aqui para encaixar e precisa ser seguro, enfim. É esse raciocínio que é a entrega de valor, né? Perfeito. E quando você olha assim, um Lego, você tem ali uma inteligência espacial, criativa para montar um certo design, alguma coisa, mas existe uma questão matemática ali profunda sobre os encaixes. E pensar naquilo é muito importante, e é complementar, né, a outro tipo de inteligência. Então, vamos fazer um furo aqui para ver se essa madeira encaixa aqui. Então, era muita coisa manual, mas do zero. E aí, minha esposa, o outro, para ficar preocupado, ela está mexendo com ferramenta aí, com serfa, deixa aí. Eu tô supervisionando. Estou dando um exemplo pessoal para dizer, no mundo corporativo, mesma coisa. Mesma coisa. A gente tem que ser, primeira coisa, intencional. Deixar fazer mesmo. Outra coisa, tolerância ao erro. Porque se a gente está numa fase de aprendizagem, eu tenho que ter tolerância ao erro. E o mundo corporativo, muitas vezes, não tem. Então, a tolerância ao erro significa não é passar a mão no que está errado, não. Obviamente, é aceitar que há a possibilidade do erro e criar um cenário para a correção ser rápida. Porque quando você erra, mas a correção é rápida e não se repete, ali tem a melhor aprendizagem que existe. Então, essa é outra questão que eu trabalho muito, a tolerância ao erro como aprendizagem. E a terceira, que eu acho mais polêmica, é que também nós criamos um ambiente, talvez aqui no Brasil, muito favorável ao funcionário quando ele diz assim, eu sou CLT, né? Eu sou funcionário. Mas, assim, a empresa que tem que prover isso para mim, a empresa tem que me dar, ela tem que me dar esse treinamento. Se ela quer, ela tem que me dar. Ah, gente, comigo não é assim, não. Então, por exemplo, a gente dá muita apresentação aqui, o que é o profissional do futuro? Ah, o Fórum Mundial publicou lá as características dos profissionais do futuro. Para que eu fico falando PowerPoint bonito disso se eu, dentro da minha casa, está o do passado ainda, né? Então, eu vou começar agora, falando, olha só, eu queria fazer um curso disso. Eu, não, faz sobre isso. Agora, recentemente, a gente fechou com estrutura própria, com gente nossa aqui dentro, uma formação de estatística básica. Depois da estatística básica, nós vamos entrar com a formação com o uso de uma ferramenta básica, um Jamov da vida, que é subir planilha e mexe. Só que aí o cara tem que saber os princípios, o que é uma correlação, o que é uma regressão linear, uma regressão ordinal, enfim. Então, a básica já serve para amparar a ferramental. E depois a gente vai dar uma instrução ali em R, em Python, para quem quer avançar. Porque senão fica muito fácil, Davi. Só a equipe de TI que tem que saber disso. Hoje nós não contratamos nenhum economista que não saiba Python. Entende? Então, de novo, vem lá de trás uma questão de intencionalidade
uma questão de paciência e tolerância ao erro para que a gente melhore aprendendo e seja rápido, mas também exigindo, né, um outro nível, que o profissional também dê passos para que ele alcance outro nível. Porque eu não vejo, sinceramente, um profissional de qualquer área que não saiba dar um código, um comando daqui para frente. Verdadeiramente, eu não consigo enxergar. Legal, Gustavo, esse ponto que você trouxe, porque a gente passa isso aqui também muito por isso, né? Já conversou também algumas vezes, e essa visão da cultura de experimentação dentro das companhias. Falta também do mercado enxergar o quão isso é interessante, porque a pessoa pensa o seguinte, vou começar um projeto de inteligência artificial, esse projeto de inteligência artificial, se é um desenvolvimento próprio ou um terceirizado que está fazendo para você, ele passa por você ter o entendimento que aquilo é um produto de inovação, e aí tem muito bonito, né, as pessoas falarem que inovam, mas no final do dia a gente vê que não inova, na hora que o negócio aperta, vai falar assim, mas cadê o ROI desse negócio? Não estou falando que não é importante, você tem que monitorá-lo, claro, logicamente, só que você tem que ter essa tolerância ao erro inédito, ou seja, você não pode ficar repetindo o mesmo erro, mas se é um erro que te trouxe um aprendizado e que está te levando para um caminho e você está enxergando claramente aquele caminho, esse é o processo de desenvolvimento de uma inteligência artificial. Ele passa por experimentação, ele passa por essa questão inerente ao processo de você entender muito bem qual é o seu objetivo e ter tolerância a experimentar e aprender até lá. E aí, Gustavo, vamos fazer um exercício de futurologia? E Davi, fique à vontade também para complementar. Pensando assim, nos próximos anos, o que você gostaria de ver na indústria com a IA como protagonista? Ou até mesmo, o que você imagina que está fora do radar das empresas e que você acredita que em breve será essencial? Excelente pergunta. É uma das iniciativas que nós estamos tomando aqui em praticamente todas as frentes que nós temos, tá? Poderia dar um monte de resposta bonita e importante sobre a importância das equipes híbridas, trabalhando assim, assado, deixando o profissional com mais liberdade, mas o Brasil derrete ano após ano em uma frente, que é a competitividade fruto da nossa baixa produtividade. Eu estou falando, né, na cadeira indústria, na cadeira... o Brasil, hoje, ano após ano, nós temos índices semelhantes a países do continente africano, Venezuela na sua pior crise, e é péssimo, porque nós temos um potencial de primeiro mundo. A gente tinha que estar nos top 5, e a gente está no top 5 da final da cadeia. Então, eu tenho convicção que essa nova era de tecnologias digitais, seja inteligência artificial, qualquer outra, ela precisa ser direcionada à melhoria do ambiente de negócios e da produtividade no Brasil. E quem faz isso muito bem no Brasil é o agro, né? O agro tem um olhar... Eu vi uma ferramenta esses dias que eu achei espetacular, que ela nada mais é do que uma coleta de artigos científicos na área do agro, e ela é um ambiente onde o usuário totalmente leigo, às vezes no campo nem informação de nada tem, né, conversa, e fala assim, eu preciso melhorar o plantio aqui de tal coisa, de tal forma, mas, né, na linguagem dele, tudo muito simples, muito modesto, e aquela IA vai perguntando para ele, mas o que o senhor usa aqui? Quanto de água que o senhor põe? Quanto de NPK está usado? Quanto de frequência? E perguntas específicas, né, que eu não ouso fazer, mas... E ela vai direcionando a tomar a decisão de um homem que não tem formação nenhuma e que muitas vezes precisa esperar alguém da pesquisa, lá, seja em Embrapa ou qualquer outra frente, ir lá e fazer a consultoria e tudo mais. Se fala em demissão, não se fala em redução de equipe, usar o que nós já temos para que seja amplificado e que nosso índice de produtividade aumente, né? O que significa isso? É que para cada um americano, nós temos 4 brasileiros para fazer a mesma coisa. Como que eu concorro com um país assim? Como que eu chego com um produto numa condição assim? É impossível, né? É impossível.
Então, esse para mim é o meu maior desejo, o que eu mais tenho trabalhado para poder lá na frente enxergar uma indústria mais competitiva. Legal. Aí, complementando aí, né, a questão que você levantou, Mary, ela é importante mesmo. Ela é importante em vários aspectos, tá? Mas se eu fosse hoje, né, fazer esse exercício de futurologia, é deixar muito claro para a indústria, para o ambiente de negócios como um todo, nós estamos caminhando em algum sentido para chegar na inteligência artificial geral. Ou seja, a IA hoje ela é muito boa, ela é restrita ainda. Até o GPT, qualquer inteligência artificial restrita, ou seja, ele é muito boa para tarefas. Ele ainda não tem a capacidade nossa cognitiva de juntar coisas diferentes, ou seja, por mais que o ChatGPT pareça ou a LM pareça ter isso, ela não tem. Ela está muito focada nessa questão da tarefa. Então a gente vai ir para questões muito mais complexas com a inteligência artificial, tendo uma capacidade de varrer toda a empresa como um todo, tá? Toda a companhia como um todo, estando em todas as pontes. Então, em todos os locais de forma geral. Então, se fosse para dar uma recomendação para hoje, pensando no futuro, se você é um líder, se você é um gestor, se você é um CEO, dono, ou alguém à frente de uma companhia, pense muito bem, mapeie muito bem os desafios que você tem. Entenda muito bem esses desafios, né? Parece que eu estou falando isso, fala assim, mas todo líder, todo gerente, todos... Não, devia olhar para isso, ele sabe que ele tem que fazer isso. Sim, estou falando, mas tente ver para aqueles desafios que antes você não achava uma solução para eles, porque não tinha tecnologia para isso. Mapeie eles, veja onde que eles estão, porque provavelmente a IA consegue, de alguma forma, resolver hoje ou está muito próxima de resolver aquilo. E aí você já larga na frente. E aí você já passa para o time técnico exatamente o que você precisa, qual é o seu desafio. Porque antes era, isso aí não tem como resolver, não. Software não resolve, outras tecnologias não resolvem. Mas nós somos muito próximos de ter praticamente todos os problemas resolvidos. Então, como é que a gente faz isso? Qual é o bom start disso? É entender a profundidade do desafio e na hora de repassar aquilo para alguém que seja técnico, você consegue passar isso de forma mais clara possível, ele modela o problema e te entrega a solução. E aí, aí pode até surpreender, né? Falar o seguinte, estamos muito longe de resolver esse desafio, você já descobre que já está sendo resolvido há muito tempo, você que não tinha essa informação ainda. Mas só passa se você souber apresentar o seu desafio. Então, eu acho que é bem essa pegada que vale a pena a indústria brasileira pensar, porque aí vai chegar nesse ponto, né, Gustavo, que você trouxe, que precisamos ser mais eficientes. Já somos eficazes em várias coisas, mas a eficiência tem que vir junto. E é isso que realmente vai fazer com que a gente fique competitivo, né? Se torne competitivo de forma geral. Vamos olhar para os problemas, vamos mapeá-los de forma adequada, vamos pegar os desafios e colocá-los de forma mais clara possível para toda a companhia e investir em cultura de experimentação. A partir daí, eu acho que o céu é o limite. Legal, Davi. Me permita, então, só fazer um complemento aqui do que você falou. Sensacional. Mas e já vou dizer assim, aí já fica, eu acho que até uma ponta para um novo podcast aí. Vocês trazem o especialista, mas eu vou jogar uma bomba aqui nesse sentido. Quando eu falo de produtividade, é porque é um problema que é coisa antiga que a gente ainda não resolveu. Ou seja, eu pergunto, né, muitas empresas carecem, e a gente faz esse trabalho aqui, de, por exemplo, implementar o Lean Manufacturing. Olha, o Lean é uma metodologia da década de 60, 70, japonês, já é uma metodologia extremamente consolidada, mas é que a maioria nossa aqui não usa, ou nada similar, né? que faça o mesmo, que tenha a mesma entrega. Então, nós carecemos de resolver coisas antigas ainda, né? Ao mesmo tempo em que, por outro lado, nós estamos avançando por algumas questões sociais e ninguém está falando. E eu vou trazer alguns pontos. Se você tem hoje um olhar para a tecnologia, para o avanço da IA, os modelos de aprendizagem, né, que estão sendo desenvolvidos, a eficiência dos agentes, enfim, esse contexto hoje de aprendizagem de máquina, somado a uma potência, né, de processamento com a era da computação quântica, que assim, todo mundo fala, ainda é muito incipiente, ainda tem muita coisa desenvolvida.
O IA também era até ontem, tinha muita coisa desenvolvida, de repente chegou e pá, né? Então só preciso primeiro quebrar para chegar na sua casa. E eu tenho, né, o Davi sabe, tem acompanhado essa questão da computação quântica, eu já tenho um tempo, estive em Nova York, na IBM, conhecendo, eu estive dentro de um computador quântico, e eu fiquei meio preocupadão, assim, sabe, cara? Eu falei, cara, é maravilhoso, né? Eu estou aqui deslumbrado, mas ao mesmo tempo a gente vai criar um desnível ainda maior. E aí que eu vou jogar a bomba aqui, Davi. Aí eu vou jogar assim a pergunta que não quer se calar e que vai deixar o pessoal aí pensando. Tem muita tecnologia que eu já vi de melhoria genética, de bioenhancement, né? Você tem ali o melhoramento do ser humano com uma estrutura bacana e tudo mais. E aí você fala, o homem vai viver 170 anos, 200 anos, mais otimista 300 anos, que é a coisa toda. E aí você vai olhar, por exemplo, a classe de medicamentos que estão sendo trabalhados. Né? Você tem medicamentos hoje que reduzem, que modificam geneticamente a sua produção de células lipídicas. Se você ter o controle da gordura, você, de cara, resolve uma série de problemas que matam no mundo. Diabetes, hipertensão, tá. Mas o problema número 1 do mundo nem tem sido isso, tem sido a solidão. Problema de depressão oriundo de solidão, que é um problema que muitas vezes essas características, né, de quem tem essas características também possui bastante. Que vão resolver uma série de outros problemas, de outras doenças. Então, partindo disso, você vai para uma outra linha que essa potência computacional vai conseguir desenvolver, né, que são as questões celulares, matriciais, onde você tem um acidente, onde você vai imprimir, a partir de um material plasmático, um material seu. Não vai ter rejeição, vai ter nada. Você caiu de uma moto, estava politraumatizado, seu fêmur foi moído. Vai imprimir um fêmur igual o seu mesmo, tá? Vai colocar, vai ter um tempo de resposta, de recuperação muito mais ágil. Então, mais uma vez, o aprimoramento humano. Estou indo para coisas mais radicais. Quem consegue fazer carne, bife sintético, consegue fazer outros materiais. Então, a impressão de um material genético, um órgão e tudo mais, no caso, né, de outras coisas que estão cura de câncer e tudo mais. Bom, tudo isso, essa linha de IA e potência computacional vai ajudar demais, vai conseguir fazer com que a gente faça relações de coisas que até hoje não foram percebidas. Eu ainda nem cheguei no problema, você está vendo? Eu só estou falando da coisa boa, só estou falando do problema, do caminho que a gente está rumando. Mas agora vamos falar sobre produtividade de novo. E as questões previdenciárias? O Brasil já tem um colapso na Previdência, antes de morrendo aos 75. Se for viver até 150, então, a gente vai ter uma reforma necessária e urgente. Outra coisa, um gerente, um profissional de meia idade de uma empresa que tem os seus 40 anos, vai ser um menino, vai ser um trainee aos 40, se eu for olhar um profissional com essa condição. Existe uma outra discussão social absurda que, no final do dia, é um problema das empresas, é um problema da sociedade como um todo, que é a questão do acesso à saúde, porque a saúde, no mundo inteiro, é uma tecnologia que, quanto mais ela melhora, mais caro fica. Diferente da telecom, que cada ano abaixa mais o preço, conforme o aprimoramento, na saúde, quanto você desenvolver um robô lá que tem uma precisão, essa cirurgia aí, fortuna, medicamento, uma fortuna. Então, tem quem é da área médica sabe, a informação médica, você tem um tratamento separado para essa área. Então, eu pergunto, como que vai ser o profissional do futuro? Ele pode ser dividido entre saudável e doente. Né? Saudável, quando eu falo, não é o saudável igual a gente, é o ser super saudável, que não vai adoecer, que não vai ter esse monte de... Mas ele só vai ter isso se ele tiver acesso a isso aqui, só vai tiver acesso a isso aqui se ele tiver dinheiro. Né? Ao mesmo tempo, quem não tiver vai ter uma baixa competitividade, porque vai estar cuidando de doença básica, baixa cognição, entre outras coisas. E é esse que vai ser a discussão do profissional dentro da empresa. Então, se eu não olhar para essa ótica de produtividade e criar uma cultura de produtividade com hibridismos, onde eu tenho ali estruturas robóticas, estruturas de IA, fazendo papéis rotineiros, e ao mesmo tempo olhar para dentro da empresa e capacitar e criar uma cultura hoje, para que quando essa área chegar eu esteja pronto, de que ela tem ali um ambiente onde o ser humano, desde a Revolução Industrial, ele cada vez mais é mais robótico.
E a gente está na fase de deixar o ser humano menos robótico para ele ser mais humano. Então, se eu não criar esse ambiente, essa cultura, essa visão de dono empresarial e de empregado como prestador de serviço, né, quando chegar essa fase, aí eu acho que vai ser caótico. E vai ser para aqueles que não vão se preparar, porque a gente sabe que nem todos vão se preparar. E a gente precisa, a partir disso, mais uma vez, de uma reforma urgente no nosso modelo educacional. Né? O nosso modelo educacional, como o Davi bem colocou, é igualzinho desde sempre. Né? Você conhece o seu colega pela nuca, onde, na verdade, os modelos cada vez mais são baseados nas experiências, porque a informação... Eu já fui professor, eu fui aluno, sou aluno, né? Na minha época de faculdade, o poderoso era o professor. Tinha um livro em português, 3 em espanhol, 15 em inglês e alemão. Então, quem chegava com a informação lá era o professor. Hoje, já lecionei 10 anos, o aluno tem muito mais do que qualquer coisa que eu possa apresentar para ele na palma da mão. Então, qual que é a minha diferença? É a experiência daquilo que eu faço. Então, esse modelo educacional precisa ser revisto, esse modelo de preparo cultural para o amanhã precisa ser visto não como uma coisa do Jetson, mas como uma coisa que pode ter impacto social, e o empresário precisa desse aumento de produtividade, porque a gente vai cair na questão do perfil do trabalhador, do que é saudável, o que não é, daquilo que está pronto para entregar, o que não vai ter, qual a idade média para ser gerente, porque com 40 anos eu estou querendo já pensar em aposentadoria, 40 anos você vai estar recém começando sua trajetória nesse mundo novo, ao mesmo tempo, sabe aquele filme Cobra Prince, que Nova York sitiada, Los Angeles, não sei o quê, que assim, tem aquele mundo... Nos Estados Unidos, né? Adoro. Pois é aquele assim, aqueles dois mundos, né? Distópico, onde tem uma sociedade perfeita e embaixo um underground ali, de gente suja, doente, aquela coisa toda. Não é do nada que sai isso, mas, né, transformando essa ficção aí para algo que pode ser possível nas empresas, isso é um caminho que a gente tem que estar atento. Então, quando eu falo de futuro, eu olho muito por esse aspecto. O que a gente ainda não resolveu hoje, que precisa ser resolvido, porque no amanhã nós vamos ser engolidos. Falei demais, né? Desculpa. Não, brilhante a sua colocação, Gustavo, e importante, né, reforçar, aproveitar e reforçar alguns pontos aqui de uma visão, né? Que a visão é o seguinte: com a Revolução Industrial, o homem começou a fazer várias atividades para ganhar ali, produtividade, mas no seguinte, elas ficaram muito repetitivas, né, de forma geral. Muito braçais repetitivas ali. Hoje, o que a gente está experimentando, o que deveria ser feito por máquinas, de forma geral, né? Hoje, o que a gente está experimentando é a máquina tomando o lugar que deveria ser dela, por direito, né? E o ser humano tem que se preparar para mudar essa mentalidade que, olha, o que você está fazendo é o que uma máquina deveria fazer, não o ser humano. O ser humano tem capacidade cognitiva elevada, uma capacidade criativa inerente a ele, que nenhum outro animal tem, né? Não é só o dedo com pinça, né? Assim para você poder fazer a pinça. É muito mais do que isso. Então, as empresas têm que investir em pegar os profissionais dela e levar para esse lado e não para o lado do trabalho repetitivo, manual. Deixa a IA resolver isso. E a discussão nossa, que eu acho que a gente foi essencial essa colocação sua, porque uma coisa que me incomoda, acredito que incomoda você, incomoda a todos que defendem e entendem a inteligência artificial como algo estratégico, é que a gente precisa qualificar o debate público sobre o uso da inteligência artificial. Em que sentido? Não em ficar focado em eu posso gerar um texto, eu posso fazer isso. Ok, gente, a gente pode, dá para fazer, vamos investir nisso. Mas os problemas estratégicos, quais são eles? Você colocou aí a questão da previdência, você colocou aí a questão da longevidade do ser humano, a questão de novos fármacos, né, que são criados a partir de uma capacidade da inteligência artificial olhar para um volume de dados muito grande, fazer várias combinações e simulações que a gente não conseguia fazer antes, e aí trazer um novo material, um novo produto. Isso já está sendo feito, está sendo utilizado, né? Isso é estratégico. A gente deveria estar falando sobre isso. E não porque a IA vai substituir o ser humano. Cara, ela só vai tomar o lugar que já é dela ali. Então, assim, essa provocação sua é legal e faça a provocação aqui, né, da gente sempre procurar elevar o debate público sobre aplicação e uso de inteligência artificial, que ela tem que ser analisada não só para uma estratégia da companhia,
é da sociedade como um todo, que foi isso que você colocou aqui. Vai para educação, para tudo, né? Eu confesso, faço uma meia-culpa aqui, e por favor não entenda como uma frase arrogante. Mas eu morri de preguiça de apresentação do Smart City. Eu morri de preguiça. Por quê? Porque monta a Disney um PowerPoint, traz Singapura como exemplo, mas eu sempre falei que uma city é tão smart quanto a sua sociedade. Então, não adianta eu sair equipando, não é sobre infraestrutura tecnológica apenas, né? É sobre a cultura que a gente tem. Como já diz aquela frase antiga e pronta do Drucker, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, nas empresas, a mesma coisa, né? Sem Dentro açúcar desse hoje em dia, né? universo E social, sem açúcar, né? O café sem açúcar, tá? E sem tem açúcar. açúcar, claro, claro, quem põe açúcar. Não, depende, né? Se for aquele cafezinho de boteco, Ah, não, aí, aí tem que aí, ter. aí você Ele tem tem que que. ser naturalmente adoçado. Mas é isso, é legal, assim, porque a gente, né, traz questões assim, porque no final do dia nós somos replicações daquilo que a gente vive em casa, do que a gente vive com um amigo, né, dentro do ambiente de trabalho também. Então não dá, você vai separar se é um no trabalho, se é um em casa. Não, tem que pensar como sociedade, senão. Isso aí, legal. E, Gustavo, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que chama Tecnodicas. E a gente convida você a compartilhar algum livro, alguma leitura, algum aprendizado que você teve para complementar ainda mais quem está nos escutando nesse aperfeiçoamento que ele está tendo com essa verdadeira aula que a gente teve hoje. Ah, que bacana. Bom, eu fui alfabetizado lendo a Bíblia. E não é sobre sua crença, sobre o que você crê, mas é sobre como aquilo é conduzido, desde regras básicas de etiqueta a princípios futuros. Então, tenha o seu livro de cabeceira que te faça sair da caixa, né? Ir para outro nível, outro universo. Eu tenho lido junto, né, tenho acompanhado com minha esposa muito sobre quesitos de sense making e como um processo, como uma metodologia, e não como algo etéreo também, né? Seria essa parte de como que o sense making e o sense giving eles atuam na sociedade. Eu tenho lido muito artigo científico, menos livros e mais artigos. E posso depois também disponibilizar aqui alguns, né? Deixar aqui para alguns. E outro caminho que eu tenho me preparado bastante, eu tenho debruçado, é sobre a importância das redes e das governanças colaborativas. Como que o efeito de colaboração tem sido um grande divisor de águas em várias frentes, né? Está vendo que eu estou usando temas bem mais amplos, porque aí eu vou encaixando, né? O que é a IA dentro disso? O que é a IA na colaboração? O que é uma plataforma digital? Se não um grande centro colaborativo, onde eu reúno várias competências e consigo ter uma escala muito maior. É muito mais fácil que ficar falando de tecnologia, mas há um princípio de governança colaborativa ali dentro, né? Então, esses dois são que eu tenho me debruçado como exemplo. Tenho acompanhado minha esposa, que está fazendo um projeto muito bacana sobre pacificação e soluções de conflitos, porque começa com uma discussão tecnológica e termina muitas vezes no conflito, pela falta de entendimento de um lado. Então, os processos de pacificação são os processos que eu tenho observado que têm sido extremamente efetivos para correções de ambientes de trabalho, ambientes de conflito, né? Quando fala conflito, não é só Israel, lá em Israel, não. É que a pessoa que senta do meu lado, que É o dia a dia. faz raiva, né? Do dia a dia. Tenho lido muito sobre frameworks de aplicação para solução e para caminhos, né, nessas linhas. Eu caminharia muito para isso. Basicamente. Legal, Gustavo. Reforçando aí, aproveitando, né, as colocações que você fez, Gustavo, eu vou aproveitar, Mérian, para dar uma dica. Reforçar uma dica que a gente já deu aqui ao longo desse podcast nosso. Que se você tem coisas que o básico você não pode deixar para trás.
Então, se você quer ser um profissional do futuro, não deixe o básico para trás, que é o que o Gustavo trouxe. Então, assim, estude matemática, estatística e linguagens. Sempre. Se você não é bom nessas 3 áreas, torne-se bom nelas. Porque é esse básico que vai te preparar para tudo que é complexo que você imagina que possa vir pela frente. A gente está esquecendo isso. A gente não pode esquecer. Então, a minha dica para qualquer profissional é: nunca deixe de estudar essas 3 áreas. Se você deixar de estudar essas 3 áreas, obsoleto você já ficou, você já nasceu. Nós já nascemos obsoletos. Mas se você não se qualificar nessas 3, aí o caminho é muito pior. Gustavo, Davi, mais uma vez, foi um prazer recebê-los aqui no TecnoCast. Volte sempre. Você falou de já sugestões para um próximo podcast, para trazer um especialista, mas a gente espera que você volte mais vezes, que eu acredito que sempre vai ter novas informações, o bate-papo vai ser sempre repleto de muito conhecimento. Então, muito obrigada por compartilhar tanta informação de qualidade com a gente hoje. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Imagina, tem que agradecer, não, foi uma honra e até a próxima. Até a próxima. E a você que está aqui acompanhando o TecnoCast, se essa conversa te fez pensar sobre o papel da inovação em ambientes tradicionais como o da indústria e o impacto estratégico da IA, esse é só o início da nossa conversa e da transformação que se espera para os próximos anos. Continue nos acompanhando, principalmente nas plataformas, nas redes sociais da Tecno.